Deus abomina a traição dentro do lar. Deus abomina a traição dentro do lar. Vamos lá. Hoje nós vamos explicar para você, porque existem várias maneiras de traição, várias formas de traição. E o diabo, ele tenta maquiar para a pessoa não perceber o que ela está fazendo e acaba caindo e acaba cometendo a traição, deixando de ser fiel. Mas isso não é só em casamento, não. A gente vai explicar direitinho. Deus, ele abomina isso. Por quê? Pensa comigo. Quando não há verdade, transparência, quando não há honestidade, quando não existe essa confiança dentro da família, no centro familiar, acaba a família, destrói. Porque imagina, o filho ou a filha que não confia no pai e não confia na mãe, a esposa que não confia no marido, o marido que não confia na esposa, porque às vezes houve mentira, houve traição, houve engano, um ficou chateado com o outro, perdeu a confiança. O que acontece? Aquela família destrói. Porque um dos pilares da família, sem dúvida nenhuma, é a fidelidade. Se não há fidelidade, não tem como a família viver feliz, não tem como a família viver unida, não é verdade? Exatamente. Se a gente pudesse dar um exemplo, é como se a fidelidade fosse um cimento para grudar as pedras de uma muralha. Verdade. A família é como se fosse essa muralha e a fidelidade é esse cimento que fecha as brechas contra o mal. Sim. Se o mal pode entrar por uma brecha, então a família é tocada. Por isso que a fidelidade ela é tão importante, porque ela veda a Sim. nossa casa, ela veda o seu relacionamento com seus filhos, ela veda o seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, para que o mal ele não possa entrar, para que o mal não possa ter brechas para tocar na sua família e na sua casa, no seu casamento. Pois bem, então nós vamos ler agora na Bíblia o versículo que fala sobre isso. Preste atenção. Diz assim, Malaquias capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidem de si mesmos e não sejam o quê? Infiéis. Não sejam infiéis. Ou seja, Deus ele não aprova a infidelidade. Deus ele não aprova. Se você mente, se você engana, se você não passa confiança para os seus familiares, isso entristece a Deus. E só tem um que se alegra com isso, que é o diabo. Porque o diabo, ele quer mais é que você seja infiel. Ele quer mais é que você continue mentindo, enganando. Por exemplo, o casamento. Às vezes o marido fala assim, não, mas eu não traí. Só que ele fica no telefone, vendo outras mulheres, conversando com outras mulheres, trocando mensagem. Ou às vezes não troca mensagem, mas fica vendo ali, talvez, fotos, curtindo fotos no Facebook. Quantas reclamações, né? Porque a gente atende muitas pessoas e a gente já... São anos, né? São anos que a gente está aqui pregando a palavra. Eu não sei nem dizer para você quantos casais nós já atendemos, nós ajudamos, muitos casais. Já aconteceu do casal brigar na nossa frente várias vezes. Nós já vimos casos terríveis. Então, a gente vê muito isso. A esposa pega o telefone do marido, aí vê lá, conversa, vê lá
foto, vê lá coisa que ele tá acompanhando, que ele tá curtindo. Ah, mas eu não fiquei com ninguém, eu não fiz nada. Mas aqui, ó, na mente, Jesus disse que se a gente apenas pensar, já estamos cometendo o adultério. Não precisa você praticar, basta você apenas o quê? Pensar ou desejar isso. Nós estamos falando isso sobre casamento. O casamento, quando ele não tem fidelidade, os próprios filhos começam a ver isso. E isso afeta o filho, afeta a filha. A senhora que é mãe, o senhor que é pai, você sabia que se você permitir isso no seu casamento, se você não lutar contra isso, os seus filhos, muito provavelmente, lá na frente, eles vão sofrer também. Porque é uma coisa assim, meio que automática. O mesmo mal que atuou no casamento do pai e da mãe, começa a atuar também no casamento do filho. Inclusive tem senhoras nos assistindo agora que o seu filho ou a sua filha está enfrentando problema no casamento. Quantos casos a gente vê disso? Ou você está enfrentando porque você viveu isso também na sua infância. Exatamente. Né? Você acha, é normal. É normal acontecer isso, porque aconteceu no casamento dos meus pais, aconteceu no casamento dos meus avós, então tá tudo bem, eu posso aceitar, é normal. Mas não é isso que a palavra diz. Exatamente. Né? E outra coisa que eu queria frisar, do último versículo, que tá escrito assim: cuidem de si mesmos e não sejam infiéis. Muitas pessoas agora... Põe aí o versículo, pode pôr na tela. Vou colocar. Põe na tela. Muitas pessoas, quando leram, né, esse versículo aqui junto com a gente, nem perceberam essa parte. E só estavam pensando no parceiro. Ah, meu marido é assim. O meu filho é assim. Os meus pais são assim. Eu não. Mas o que está escrito é: cuidem de si mesmos e não sejam infiéis. Quer dizer, não tem como você controlar o outro. Não tem como você fazer com que o outro seja fiel. Exato. Está dizendo, cuidem de si mesmos. Quer dizer, faça a sua parte. Faça a sua parte e você vai colher os frutos disso. Porque ele tem deixado esse ensinamento, né? O próprio Deus deixou esse ensinamento para a gente cuidar de nós e cuidar das nossas atitudes e não se preocupar com os outros. Até porque no casamento os dois são um. Então, quando você cuida de si, você está cuidando também do seu marido, da sua esposa, né? E essa fidelidade não é só no casamento. Essa fidelidade também é com os outros entes queridos. Não pode existir mentira. Você não pode mentir para o seu filho, você não pode mentir para sua mãe, para o seu pai. Não pode, porque o diabo, ele usa isso. Aonde tem mentira, tem demônio. Aonde tem mentira, tem demônio. E aonde tem demônio, tem destruição. Então, a fidelidade, pessoal, ela é também no sentido de você nunca mentir, nunca enganar, nunca tentar esconder as coisas. Às vezes é melhor você chegar e falar: olha, eu errei, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. É melhor, porque se você mentir e a pessoa descobrir, a situação fica pior. Não é verdade? Quantas mulheres, eu posso dizer, porque já ouvi de muitas mulheres dizendo: eu prefiro não contar pro meu marido porque eu sei que ele vai ficar bravo, então é melhor eu não contar, é melhor eu esconder. Só que isso, pensa no peso disso dentro depois de um ele casamento. não vai mais confiar. Exatamente. Pensa no peso disso num relacionamento entre mãe e filho, entre pai e filho. Você esconder alguma coisa porque sabe como vai ser a reação do outro. E isso não é algo que deve se plantar, não é algo que deve se colocar dentro da sua casa, porque o resultado disso não tem como ser bom. Não tem como a mentira, você esconder alguma coisa, trazer um resultado bom. Só vai trazer consequências ruins, como foram aquelas sementes que foram plantadas. E vai afetar a confiança. Um já não vai mais confiar no outro. Agora preste atenção nessa outra frase que eu vou colocar na tela. Fidelidade é compromisso de aliança. Repita comigo: fidelidade é compromisso de aliança. O que é isso?
A fidelidade é como um casamento, é como uma aliança. Ela nunca pode acabar. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui da aliança. A aliança, ela não tem, se você olhar aqui, ela não tem um fim, ela não tem um corte, ela é inteira. Ela não tem uma separação, correto? Por quê? O que significa isso? Significa que é uma coisa permanente, que não tem fim. É exatamente assim que tem que ser a fidelidade. Eu não posso ser fiel por 1 ano, por 2 anos, por 10 anos e depois quebrar a minha fidelidade. Ou seja, a fidelidade dentro de casa, no casamento, na família, é como uma aliança, é para a vida toda, para a vida inteira. Não pode quebrar. E a Bíblia fala o seguinte, leia comigo na tela. Portanto, já não são 2, mas uma só carne, e que ninguém separe o que Deus uniu. Ou seja, Deus uniu você e seu marido, Deus uniu você e seus filhos, Deus uniu a sua família. O que a infidelidade faz? Separa. É isso. A infidelidade causa separação. Então, a nossa fidelidade não pode ser só por um período. Tem que ser para a vida inteira. Tá entendendo? Tem que ser para a vida inteira. E para a gente poder orar e sermos atendidos na nossa oração, nós temos que ser fiéis. Porque Deus não atende a oração de uma pessoa que não é fiel. E essa fidelidade, pensa comigo, se a gente tem que ser fiel com os nossos familiares, fiel no casamento, se a gente tem que ser fiel com as pessoas, né, que confiam na gente, quanto mais a gente tem que ser fiel a Deus. A fidelidade, às vezes tem pessoas que elas começam a ser fiéis a Deus por um período, mas depois elas quebram o relacionamento com Deus. Para de orar, para de buscar, para de assistir o culto, para de ler a Bíblia, para de jejuar, para de viver a comunhão dela com Deus, ou seja, ela permite que o relacionamento dela com Deus acabe. Ela não se mantém fiel a Deus sempre. Ela é fiel a Deus por um tempo, depois ela se afasta. Nesse caso, pensa comigo, como é que vai ser a vida dessa pessoa? Se ela não consegue ser fiel a Deus, ela tampouco vai ser fiel com outras pessoas. Exatamente. Agora, se você é fiel com as pessoas, imagine com Deus. É aí que você tem que ser mais ainda, não é isso? E a fidelidade é uma escolha diária, né? É o que a gente vai fazer todos os dias. Não tem como a gente dizer, eu sou fiel e continuar vivendo como estava, né? Nós queremos que as pessoas sejam fiéis conosco. Então, todos os dias nós temos que escolher a fidelidade. Uhum. E quando nós escolhemos isso, nós escolhemos as atitudes que nós vamos tomar, né? Sim. Essa atitude é uma atitude boa com o meu marido? É uma atitude boa com a minha família? É uma atitude com Deus que mostra a minha fidelidade? Então, é essas atitudes que eu devo escolher. Por isso que é necessário você estar sempre atento, né? Sim. Em todas as situações, o mal ele vai fazer várias ofertas para você durante o dia, durante a semana. Ele vai te oferecer várias coisas. Você pode aceitar ou não. Você pode escolher ser fiel ou não. Você está vendo que uma conversa está indo para um lado errado. Você está vendo que essa promessa vai afetar o seu relacionamento, o seu casamento, a sua família, ou o seu relacionamento com Deus. Uma conversa indevida, né? Exato. Se essa conversa está indo para um lado bom, ok, vamos continuar. Se essa conversa com essa pessoa está indo para um lado ruim, nós precisamos cortar. Nós precisamos escolher ser fiel. E todos os dias nós vamos ter essas oportunidades de escolher. E por isso que nós temos que estar, como eu falei, sempre vigilantes.
sempre prestando atenção em qual tem sido esses momentos, né, do nosso dia a dia, da nossa vida, e o que eu tenho escolhido durante o meu dia. Você sabia que Deus procura os fiéis da terra? Deus está procurando pessoas fiéis. Igual ele encontrou no passado Abraão, ele encontrou no passado Noé, ele encontrou no passado Jó e tantos outros exemplos. Olha só o que diz esse texto. Põe na tela, por favor. Muitos proclamam a sua própria lealdade. Lealdade é basicamente a mesma coisa de fidelidade, né? A pessoa leal, ela é fiel. E o fiel é leal. Então, muitos proclamam sua própria lealdade. Mas o homem fiel, quem o achará? O que significa? Pode deixar na tela. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu sou fiel. Mas eu sou leal. Só que no fundo, não é. Não adianta só eu proclamar a minha lealdade e dizer eu sou leal, eu sou fiel. Deus tem que ver isso. Deus tem que perceber isso. O homem fiel, quem o achará? Você vê que a própria Bíblia já mostra que não é fácil achar uma pessoa que fiel. E eu pergunto para você, você não concorda com isso aí? Quem achará o homem fiel? O ser humano, mulher, enfim. Hoje em dia é difícil você confiar numa pessoa. Não é verdade? É difícil você encontrar uma pessoa que seja leal. É difícil encontrar alguém leal. E imagina a tristeza de Deus, porque Deus procura. E ele conhece os corações. E ele vê o que a gente não vê. Ele sabe o que a gente não sabe. Se às vezes a gente fica decepcionado com as atitudes das pessoas, por ver que elas não são leais, imagine Deus o que ele não sente. Eu não quero decepcionar a Deus dessa maneira. E eu também tenho certeza que você também não quer. Então, se a gente for fiel com as pessoas, fiel a Deus, com certeza o milagre vai acontecer, a bênção de Deus vai ser completa e o milagre vai ser grande.